Na teologia moral, os teólogos cristãos, e em particular Santo Tomás de Aquino, sempre começaram pelo tratado do fim último do homem e da beatitude. Ou seja, em palavras mais simples, antes de começar a tratar os pecados, os mandamentos, a necessidade de levar uma vida virtuosa, os teólogos cristãos, e em particular Santo Tomás na Suma Teológica, punham de início o prêmio da vida virtuosa. Qual é o prêmio? A beatitude. Beatitude quer dizer felicidade. A beatitude última, que para uma natureza intelectual como a do homem, não pode ser senão a posse intelectual de Deus, a visão intelectual de Deus por essência. Este é o grande prêmio de que levemos uma vida virtuosa. E o castigo por não a levarmos é o contrário disto, ou seja, a privação da beatitude por todos os séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Então estava plenamente estabelecido que não se trata, ao contrário do que acreditava, por exemplo, um Cícero, e o estoicismo em geral, não se trata de viver uma vida virtuosa por viver uma vida virtuosa. Trata-se de viver uma vida virtuosa para alcançar o prêmio máximo final, que é a beatitude que Cristo nos veio prometer. O racionalismo, a partir do século XVI, vai alterar isto. Então, virá Kant com uma grande novidade. Que novidade é esta? É o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Para Kant, nós temos em nós mesmos, já nascemos com o imperativo de ter de viver virtuosamente, sem nenhum prêmio à vista, nada, zero. É o viver virtuosamente por viver virtuosamente. É o imperativo categórico, é a consciência a que nos obriga a viver uma vida virtuosa, independentemente de prêmio ou castigo. Por este ângulo, o kantismo é um retorno ao estoicismo. É a moral seca. É a moral sem prêmio. É a moral por si mesma. O que não pode, senão, implicar amor próprio. Como dizia Santo Agostinho, o romano mais virtuoso, um Catão, por exemplo, ainda o era por amor próprio, ainda que, obviamente, menos torpe que o amor próprio que leva a uma vida não virtuosa. Mas a virtude estoica, a virtude pura e simples, a virtude seca do estoicismo era ainda amor próprio, no dizer de Santo Agostinho. E também o é em Kant. O imperativo categórico, esta como obrigação geral moral de viver virtuosamente, independentemente de prêmio e castigo, é resultado da soberba humana, que, de certo modo, se considera divina. Despreza
o prêmio e o castigo oferecido e prometido por Deus mesmo para arvorar-se em lei de si mesmo mediante a consciência ou imperativo categórico. Pois bem, o racionalismo moral acabou por influir na própria teologia moral católica. Isto é uma verdade que não se pode negar. Este movimento, que começa com a casuística jesuíta, com a manualística jesuíta, a partir já do século XVI, do século XVII, e que combina perfeitamente com o voluntarismo da doutrina da predestinação de Luís de Molina, outro jesuíta. Então, a doutrina da predestinação, mais o racionalismo na teologia moral, formam um par. E o fato é que esse racionalismo externo, cujo ápice é Kant, se infiltra, claro que não conscientemente, mas entra na teologia moral jesuítica. E a teologia moral, a partir de agora, e na manualística e na casuística, em vez de começar pelo tratado da bem-aventurança ou beatitude, da felicidade prometida ao homem por uma vida virtuosa, já começa com a consciência do homem, os pecados e os mandamentos. É o racionalismo presente na teologia católica. E isto é tão grave que chega a influir num grande santo como Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório surge no momento em que a teologia moral se debatia entre dois extremos terríveis. Né? O rigorismo jansenista herético, e o outro, o laxismo do laissez-faire. Podemos deixar fazer o que quiser, nada é pecado. Entre estes dois extremos, em que se debatia a teologia moral e em que se debatiam os confessores católicos, surge Santo Afonso Maria de Ligório, num meio justo, num justo meio, que será reconhecido pela Igreja. Ou seja, nada do que ele diz em sua teologia moral é contra a moral católica, é óbvio. Nem é rigorista, nem é laxista. Vai no meio daí que os papas tenham reconhecido a utilidade da teologia moral para os confessores católicos, para os padres católicos confessores. De fato, veio solucionar uma crise aguda em que se debatia a moral católica entre o laxismo e o rigorismo. Isto, porém, não quer dizer que ele mesmo, Santo Afonso, não estivesse influído por esse racionalismo que entra na teologia católica a partir da segunda ou terceira geração de jesuítas. Tanto é assim que sua imensa teologia moral foi publicada toda, creio já, foi toda publicada, eu a tenho toda, pelo Centro Dom Bosco, padeça deste mesmo mal que começa com os jesuítas. Que mal é este? Começa a teologia moral de Santo Afonso pelo Tratado da Consciência e depois pelo Tratado da Lei, etc, etc, etc. Repete este racionalismo na teologia moral que começara com os jesuítas. E, neste sentido, sua teologia moral é falha. É urgente que saiamos desta casuística, desta manualística, que dura até o século XX, e ainda tem ecos no século XXI, né? Que traz em seu bojo a marca do racionalismo.
e que voltemos a uma teologia moral cujo portal seja o tratado da beatitude ou fim último do homem, como o faz magnificamente Santo Tomás na Suma Teológica, né? E como explicarei detidamente em meu curso Comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. Mas houve uma reação fora da Igreja Católica a esta secura moral racionalista de fulcro de raiz última kantiana. Qual é a reação? É Nietzsche. Aquilo que já se chamou transvaloração, ou seja, estar além do bem e do mal, coisa que inaugura Nietzsche, não é senão uma reação diametralmente oposta à secura moral do kantismo, que vai marcar a teologia moral protestante e, acabamos de ver, até certo ponto, a teologia moral católica. É a reação diametralmente oposta a tal secura moral racionalista. Se não se trata de prêmio nenhum, até porque Deus está morto, Nietzsche mata a Deus, né? E se não se tem prêmio nenhum, por que viver virtuosamente? Por que seguir uma lei natural de uma divindade que não existe? Transvalore-se, então, a vida moral e uma camada, uma classe de super-homens se encarregará dessa transvaloração de encontrar-se além do bem e do mal contra o espírito de rebanho de cordeirinho do cristianismo. Eis Nietzsche. Nietzsche é uma reação ao racionalismo kantiano moral e a todos os seus reflexos, muito especialmente no protestantismo, mas também não podemos esquivá-lo no catolicismo, na igreja. Pois bem, esta ideia de transvaloração, de o homem ir além do bem e do mal, ir além de uma virtude exigida por uma lei, de uma entidade, a divindade que não existe, inaugurada por Nietzsche como reação ao que eu já disse, vai ser concretizada na prática pela psicanálise de Freud. Freud, né, que reduz todas as nossas ideias, né, a resultantes de pulsões sexuais reprimidas. A isto se resumem as ideias na visão de Freud. Este mesmo Freud, ao inventar a psicanálise, inventa a liberação de tais pulsões reprimidas para tornar, na prática, factível a transvaloração nietzschiana. É isto a psicanálise. Nada mais que isto. Porque para Freud, embora devamos viver além do bem e do mal, como propugnava Nietzsche, o fato é que trazemos no nosso subconsciente as marcas milenares do cristianismo. E é isto mesmo que a psicanálise quer romper. São magníficos, procurem aí os documentos de Pio XII sobre o pansexualismo freudiano. Este pansexualismo freudiano, que tanto influirá
na atual e hegemônica revolução, que não é a comunista. A atual e hegemônica revolução é a revolução woke, é a revolução marcusiana, é a revolução libertina. Esta é a revolução dominante hoje, que domina dos governos as empresas, todos ao serviço desta revolução, tem sólida base em Freud, que tem sólida base em Nietzsche, que é uma reação extrema diametralmente oposta à secura da moral racionalista de fulcro kantiano. Leia-se, por exemplo, veja-se, por exemplo, o livro de Marcuse, Herbert Marcuse, tão fundamental para a eclosão desta nova revolução, a revolução woke, que é Eros e Civilização. Né? Também O Homem Unidimensional. São livros de Marcuse profundamente influídos pelo freudismo, pela psicanálise, né? E que trazem a marca disto que começa com Nietzsche e se torna prático com a psicanálise freudiana. Hoje, a maioria das pessoas está convicta de que suas ideias são resultantes de pulsões sexuais reprimidas. E as pessoas tentam livrar-se disso, tentam estar além do bem e do mal. Esta é a revolução atual, que tem esta origem histórico-filosófica, como acabei de dizer, cuja origem mais remota é seu oposto, ou seja, a secura moral kantiana e racionalista. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.